Folha, para que a gente também tenha essas últimas informações e análises para você que está tão ansioso com essas eleições, não só em São Paulo, mas também em outras cidades. Bom, queria trazer uma notícia aqui que está na nossa página, está entre as mais lidas, e que tem a ver com essa forçação aí para o voto, né, do seu candidato, essas paixões, como até a Madá estava falando agora, né, essas eleições de paixões. Aí a gente lembra das eleições passadas e o que a gente viveu aqui no nosso país nessas eleições entre Lula e Bolsonaro. Tem uma reportagem aqui na nossa página do UOL falando que um empregado que foi demitido por se recusar a votar em Bolsonaro acaba de ganhar na justiça uma indenização de 30 mil reais. Ele será indenizado em 30 mil reais por danos morais após ser demitido da empresa onde ele trabalhava nas eleições passadas por ele ter se recusado a votar em Jair Bolsonaro. Isso aconteceu na cidade de Monte Azul, Minas Gerais. Em setembro de 2022, um dos líderes da empresa teria colocado adesivos de Bolsonaro nos funcionários. O caso aconteceu em uma organização de bioenergia. Foi ainda no primeiro turno das eleições. E o empregado se negou a colocar o adesivo. E aí ele explicou que votaria no Lula. E aí, na segunda-feira seguinte, quando ele chegou ao trabalho, ele foi informado que ele havia sido dispensado sem justa causa. Segundo uma testemunha, os colegas disseram que ele deveria votar no candidato da empresa, ele se recusou e aí ele acabou sendo demitido. A empresa negou que tenha sido esse o motivo da demissão. A instituição também alegou que a decisão já estava em processo há algum tempo. E a defesa considerou ainda o valor pedido exorbitante e desproporcional. No entanto, o desembargador Marco Antônio Carvalho disse que ficou comprovado o assédio moral. Na decisão, ele escreveu: ficou claro que não só o autor da ação foi coagido, mas também vários colegas de trabalho. Os outros trabalhadores, certamente temerosos de perder o emprego, aceitaram a situação humilhante de ostentar o santinho de candidato no local de trabalho, fecha aspas. Isso é muito interessante vir essa informação, né, Josias? Diante do que a gente tem falado sobre a tal do voto envergonhado. Só que isso dentro da empresa é caracterizado como um assédio moral, que foi como entendeu o juiz. Esse julgamento aconteceu aí anos depois, mas a gente está falando das eleições de 2022, só que é um alerta importante para o eleitor, né, Josias? O lamentável é que isso chegue 2 anos depois, não é, Fabiola? Porque nós já estamos vivendo uma outra eleição, embora diferente, no outro âmbito, né? Não é federal, é municipal, mas é uma eleição. E essa prática está sendo repetida agora. Como você não tem notícia de condenações, e foram muitos os casos de assédio eleitoral no ano de 2022, como você não tem notícias sobre condenações, agora estão acontecendo também episódios semelhantes. Nessa semana, no início da semana, o, o Procurador-Geral Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho, eles assinaram, a Procuradoria-Geral Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho, um acordo de cooperação para tentar acelerar essas punições. Porque estão ocorrendo agora de novo. Já temos aí na praça alguma coisa em torno de 530, 533 denúncias de assédio eleitoral praticados no âmbito das empresas. Os estados recordistas disso, Fabíola, são Bahia e São Paulo. Então, ali, taco a taco, 70 e poucos casos em cada um, e a Bahia está um pouco na frente, diferença de 2, 3 processos, né? Então, isso é uma coisa abjeta, não é? Você importunar o seu trabalhador por uma razão ideológica, você assediá-lo. Olha, com ameaça de demissão, se você não vota no candidato que o patrão deseja, você pode ser demitido do seu trabalho. Isso é uma coisa absolutamente vil, antidemocrática e precisa ser punido com mais rapidez, né? Não é possível que um caso lá de 2022, que agora se verifica que havia suficiente prova para condenação, que isso tenha demorado tanto tempo, 2 anos. Estamos já com outra eleição e só agora vem a punição. Então, lamentável que demore tanto, lamentável que esteja ocorrendo de novo, e o que se espera é que a situação atual se torne menos lamentável se essa cooperação, se esse acordo de cooperação firmado
entre a Procuradoria-Geral Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho, se isto resultar em algo positivo, que é o que se espera, né? O objetivo desse acordo é acelerar a punição. Então, já temos mais de 500 casos, novamente, de assédio eleitoral no país inteiro. Então, é preciso dar consequência a isso, não é, Fabiola? A gente comenta muito, fala muito da falta de celeridade da justiça eleitoral, em alguns casos, e a justiça eleitoral é dos ramos mais céleres do judiciário, e aqui também, nestes casos de assédio eleitoral, o que se verifica é uma lentidão que não orna com a conjuntura. É preciso acelerar esses processos de julgamento. Aqui as notícias, porque tem mais uma de curiosidade de política, que essa eu acho que o Thales vai gostar de comentar. Fernando Collor de Mello e Tereza Collor se unem mais uma vez após 32 anos de briga. Uma reportagem interessante aqui do Carlos Madeiro, contando um pouquinho dos bastidores das eleições lá em Alagoas. Mas foram 30 anos após o impeachment da presidência de Fernando Collor e a ex-cunhada, Tereza Collor. Eles acabaram esquecendo as